Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, nessa noite. Pedimos porque dependemos da Tua misericórdia, dependemos do Teu amor, que tudo que vai ser feito aqui nessa noite, que começamos nesse momento, tenha a glorificação e a exaltação do Teu nome, tenha o reconhecimento da Tua glória, do Teu poder, da Tua soberania e majestade sobre nossas vidas. O Senhor é o Rei das nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai Celeste. É o nosso único amigo verdadeiro. Não temos amigos na terra. O único amigo que nós temos é o Senhor. Aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não muda. E por isso confiamos em Ti tudo na nossa vida. Tudo em nós. Nós confiamos em Tuas mãos. Confiamos tanto a saída quanto a entrada. Confiamos a ida quanto a volta. Confiamos a Ti a nossa alegria quanto as nossas tristezas. Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor da nossa casa, seja o Senhor da nossa igreja, seja o Senhor do nosso coração. Que nenhuma tristeza nem amargura da alma venha impedir que a Tua obra seja realizada em nossa vida. Que nenhum acontecimento, Senhor, ruim ou bom, venha impedir que o Teu querer prevaleça em nossas vidas. Colocamos a nossa igreja em Tuas mãos. Colocamos o povo da igreja Pão da Vida em Tuas mãos. E todo o povo na face da terra em Tuas mãos. Colocamos todos que foram assolados por esse vírus em Tuas mãos. Te louvamos por todos que se recuperaram e colocamos, Senhor, diante de Ti todos aqueles que estão mal e aqueles que estão se recuperando. Do Senhor é a cura, o Senhor é aquele que pode mudar o quadro. O corpo humano, por mais estudado que seja, ninguém nunca vai conhecer como o Senhor conhece. Por isso te pedimos que o Senhor opere milagres na vida de todos aqueles que estão numa situação difícil, por conta dessa enfermidade. Que o Senhor possa mudar o quadro e que as famílias possam glorificar o Teu nome, vendo a Tua mão agindo e as pessoas que estão mal, trazendo notícias de que estão se recuperando. Que os médicos sejam confundidos e que as famílias não sejam destruídas. Colocamos todos aos Teus cuidados porque cremos que, como aquele leproso disse uma vez para o Teu filho, se Tu quiseres, Tu podes me limpar. Venha limpar nessa noite, Senhor, e o Teu nome será exaltado. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar alguns versículos aqui da Palavra de Deus. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre um homem chamado Jó. Um nome tão pequeno, dado a um homem tão grande. Grande no seu valor, grande na sua qualidade, grande nos seus atos, grande nas suas atitudes. E nós vamos ler e trazer algumas coisas referente a Jó. O primeiro versículo do capítulo 1, ele tem por título já falando a virtude e a riqueza de Jó. O primeiro versículo diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia:
Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. No versículo 8, que é a base da mensagem, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu ao Senhor Satanás: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste sobre ele, como concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estenda, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse então o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, Jó, um homem muito rico, que tinha muitos bens. Quando a gente fala de Jó, das riquezas de Jó, eu parei para pensar quando eu estava estudando: meu Deus, como Jó conquistou tanta coisa para depois perder. Não era pouca, a Bíblia diz que ele era o mais rico. Não era pouco os bens que Jó possuía. Na terra de Uz, no Oriente, Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Quando a Bíblia diz aqui 500 juntas de bois, não são 500 bois, porque uma junta de boi era um carro puxado por 2 bois. Então, se ele tinha 500 juntas de bois, Jó possuía 1.000 cabeças de gado. E isso, claro, ainda tinha mais 500 jumentos. E um número que a Bíblia não relata, mas um número muito grande de pessoas ao seu trabalho. Claro, pessoas para cuidarem de tudo que Jó possuía. Jó tinha muitos, mas muitos bens, muita riqueza. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele tendo tudo isso, nós lemos aqui, a referência que Deus dá a Jó, como disse eu que seria a base, no versículo 8. Quando Deus pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro, integridade. Integridade fala de personalidade. Personalidade fala de caráter, posicionamento. Um homem íntegro é um homem que tem personalidade que agrada o coração de Deus. Um homem íntegro é um homem que tem caráter nas suas atitudes, e as suas atitudes formadas em caráter, elas agradavam o coração de Deus. E aí, quando Deus vai dizer aqui que ele era íntegro, ele era reto. Reto é a mesma coisa que justo. Ele era reto. Ele tinha uma direção, uma diretriz. É como Paulo disse: uma coisa sei que faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Paulo era reto, Jó era reto. Jó, ele olhava para uma só direção, ele tinha uma só postura. Jó era sincero,
reto. Jó, ele tinha um só posicionamento. Jó não mudava de personalidade, Jó não mudava de pensamento. O pensamento de Jó era sempre a mesma coisa. Como lemos aqui, todas as madrugadas, Jó levantava e ia oferecer holocaustos pelos seus filhos, e orar e dizer para o mundo espiritual, para Deus, dizer, ó, quem sabe eles não tenham blasfemado nessa festa que eles fizeram. E aí Jó ia santificar os filhos em nome do Senhor. E aí o que acontece? Deus falou que ele era reto e ele se desviava do mal. Olha, Jó, como ele era íntegro, como Jó era justo, como Jó era reto, ele se desviava do mal. Jó não tinha palavras de engano. Jó não tinha palavras de duas formas, dois tipos de personalidade, dois tipos de palavra, dois tipos de comportamento. Não, Jó era uma coisa só. Ele temia ao Senhor e ele buscava ao Senhor pela sua família. Ele buscava ao Senhor para que Deus santificasse a sua família. E aí a Bíblia vai dizer que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, além de ter todos os bens materiais que Jó tinha, além de ter tudo que Jó almejava, tudo que Jó precisava, tudo que Jó queria, tudo que um homem sonha, Jó tinha. E aí ele ainda tinha 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, Jó, vamos colocar Jó como um homem completamente realizado, porque além dos 7 filhos e das 3 filhas, Jó ainda tinha uma esposa. Então, a família de Jó era completa e perfeita aos olhos humanos. E aí Jó, ele cuidava da sua casa, cuidava da sua família, cuidava dos seus filhos e ainda cuidava da sua vida espiritual, porque ele temia ao Senhor. Temer ao Senhor, diz a Bíblia, que é o princípio da sabedoria. Então Jó, além de ter tudo que ele queria, ele ainda era sábio. Ele temia ao Senhor. Quem teme ao Senhor já está com o princípio da sabedoria já montado na sua vida. Se Jó temia ao Senhor, ele vivia em integridade, ele vivia em sinceridade, ele vivia em temor, ele vivia com um tipo só de caráter, com uma sua personalidade, amando sua família. Jó era um homem perfeito ao coração de Deus. Só que um dia, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele chega para perto de Deus, e aí Deus faz uma pergunta para ele: de onde você está vindo? E aí Satanás responde, e creio eu que foi uma das únicas vezes que Satanás falou a verdade. Ele falou a verdade para Deus, porque para Deus não adianta mentir. Ele disse de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus vai e faz a pergunta crucial da mensagem dos 42 capítulos desse livro tremendo chamado Jó. Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Quando Deus pergunta isso, Deus está formalizando ali uma batalha. Deus está formalizando ali um confronto. E esse confronto vai ser duro, vai ser árduo, vai ser bombástico e vai ser crucial na vida de Jó, na vida dos que estavam próximos a Jó, nas nossas vidas que estamos tão distante da época em que viveu Jó, mas que até hoje essa palavra reflete em nosso coração e nos traz tantos ensinamentos sobrenaturais sobre a vida de Jó. Versículo 8, no final, Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que palavra Deus expressa a respeito de um homem natural. Os elogios que Deus profere agradam e alegram o seu próprio coração. Eu creio, eu não estava lá na hora, mas eu posso conjecturar aqui a felicidade de Deus, expressando para o diabo as qualidades desse homem que vivia na terra. E aí, quando Deus profere todas essas qualidades, acontece algo sobrenatural. No versículo 9, Satanás ali, ele começa
a encaminhar para o coração de Deus o propósito desse confronto. Quando ele diz, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? E aí ele diz, acaso não cercaste como concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoando e os seus bens multiplicando na terra? E aí o diabo, se ele para por aí, o confronto não iniciaria. Se o diabo para por aí, o diálogo terminaria. Satanás voltaria para continuar observando Jó, e Deus continuaria no seu trono, sendo adorado por todos os anjos, e a glória de Deus continuaria a mesma, e a vida de Jó continuaria a mesma, e nós talvez não teríamos o livro de Jó, porque o livro de Jó é um livro que fala de provação, é um livro que reflete sobre lutas, sobre dificuldades, sobre sofrimentos, sobre desertos, sobre fornalhas, sobre cova, sobre fúria, sobre enfermidade, sobre muita dificuldade, sobre muito choro, muitas lágrimas. Não teríamos nada disso, não teríamos esses 42 capítulos e não experimentaríamos as coisas tão tremendas que experimentamos nesse livro de Jó. Mas quando Deus diz isso e o diabo diz para Deus que Deus cercou ele de bem, que Deus abençoou a sua casa, que Deus abençoou tudo que ele tinha, que Deus abençoou a obra das suas mãos, que Deus multiplicou os seus bens na terra, e aí o diabo chega onde Deus precisava que ele chegasse para iniciar o confronto. O diabo chega então no lugar onde, digamos assim, fisicamente falando, o diabo vai com Deus até a porta da arena. E ele diz, agora vamos entrar nós dois e vamos formar uma batalha. E o personagem dessa batalha é esse que você acabou de elogiar, dizendo que ele é justo, dizendo que ele é íntegro, dizendo que ele se desvia do mal, dizendo que ele é reto. E aí eu quero formar uma batalha contigo aqui agora nessa arena. Era Deus e Satanás. Foi quando o diabo disse, acaso não cercaste ele, concede a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoando, os seus bens multiplicando na terra? E aí o diabo fala assim, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Olha o que o diabo está dizendo. Tira o que ele tem, toca no que ele tem. Ele te adora porque ele tem, ele te louva porque ele tem, ele oferece sacrifício porque ele tem. Se ele não tiver mais, ele vai mudar. Se ele não tiver mais, você vai conhecer a outra face de Jó. Tira o que ele tem e você vai ver se ele vai continuar temendo. Tira o que ele tem, você vai ver se ele vai continuar rico, reto. Tira o que ele tem, eu quero ver se ele vai continuar íntegro. Tira o que ele tem e eu vou te mostrar se ele vai continuar se desviando do mal. E aí, o diabo chega onde Deus quer. E como o inimigo chegou onde Deus quer, Deus vem e diz para ele, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Eu coloco agora sobre o teu poder. Tu tem poder porque eu estou te dando. Para você tocar em tudo que ele tem. Porque não fui eu que fiz Jó ser adorador. Jó é adorador por excelência. E não é pelo que ele tem, é pelo que eu sou na vida dele. Eu não peço a Jó para oferecer holocausto, ele vai oferecer porque ele teme. É porque ele me honra. Vai lá e toca em tudo que ele tem, mas a vida dele, disse Deus, a vida dele, você não toca. E aí, quando Deus acabou de falar isso, era tudo que Deus queria ouvir, mas também era tudo que o diabo queria ouvir. Por quê, pastor? Porque era tudo que os dois queriam ouvir. Há uma diferença aí. Era tudo que Deus queria ouvir, por quê? Porque Deus conhecia a Jó. Agora, por que era tudo que o diabo queria ouvir? Porque o diabo conhecia a Deus. O diabo não conhecia Jó. O diabo via as suas atitudes. Pastor, o que tu está dizendo? O diabo não conhecia Jó. Porque só quem tem poder para conhecer nossas vidas por dentro é o Senhor dos Exércitos. Ninguém conhece o que está no teu coração.
O diabo só tem poder quando ele ouve o que você profere. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Mas se você não falar nada, o diabo não vai saber o que você está pensando. O diabo não vai saber o que você está sentindo. As atitudes de Jó eram patentes aos olhos de Deus, mas também eram patentes aos olhos do diabo. Porque o diabo não recebia os holocaustos. Os holocaustos, os sacrifícios de Jó eram endereçados a Deus, eram oferecidos a Deus. O que você oferece ao diabo, ele recebe, mas o que você oferece a Deus, o diabo não pode tocar. Então, quando Deus, ele permite que o diabo vá para tocar, o diabo veio. Queridos, entenda uma coisa, o diabo não veio com o seu tempo cronometrado para cada coisa que ele vai tocar, para cada ruindade que ele vai fazer, para cada perversidade que ele vai fazer, para cada destruição, não. Ele vem e ele começa uma obra de destruição tão tremenda, mas tão tremenda, que olha o que acontece na vida de Jó. A Bíblia vai dizer aqui, e sucedeu que um dia em que seus filhos estavam e suas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, o irmão mais velho fez uma festa e aí chamou, nós lemos aqui, eles eram muito unidos, juntavam os 7 irmãos e aí comprava tudo, né? Tinha muito dinheiro, o pai era milionário. Se fosse hoje, Jó seria o homem mais rico do mundo só. Então imagine hoje o homem mais rico do mundo, como seus filhos viveriam. Era festa todos os dias, e quanto mais festa fazia, mais Jó rico ficava, porque Jó se aproximava mais de Deus, enquanto seus filhos faziam festa. E olha o que aconteceu, a Bíblia diz que o mais velho fez uma festa, e aí chamou os 6, juntou os 7 e trouxeram as 3 irmãs. Conclusão, na casa do filho mais velho estavam os 10 filhos de Jó. Olha o que acontece. Aí vai dizer a Bíblia aqui, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Jó, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Olha como o diabo foi sagaz. Ele dizia assim no seu coração: eu vou destruindo e vou mostrando para Jó, porque eu quero que ele saiba tudo que eu estou fazendo, porque eu quero mostrar para esse cara lá de cima que esse Jó não é nada, que isso é uma farsa, que é um homem mentiroso, que é um homem que só adora a Deus pelo que ele tem, só porque ele tem. Se ele não tiver, eu quero ver. E aí vai dizer aqui, só eu sobrei para te trazer a nova. Aí falando ele ainda, quando veio o outro, sobrou só um. Aí veio mais um. Esse mais um veio e disse assim: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Mataram os bois, mataram as jumentas. Falando este ainda, olha só como o diabo agiu. O diabo agiu em fração de segundos. O diabo veio para destruir. Por isso que a Bíblia fala, ele veio para roubar, matar e destruir. E aí quando ele ia se alegrar e levantar a bandeira no inferno, ele teve que ouvir Jesus falando: mas eu também vim. E eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E olha o que acontece aqui. Falando este ainda, quando veio outro e disse, olha o terceiro que disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Mais um que sobrou para vir para dizer: Jó, acabaram todos os seus camelos. Jó veio recebendo as notícias. Não dava para respirar. Não, era só recebendo. Só eu sobrei. Aí chegava outro, só eu, veio outro. Aí, versículo 18 diz assim, também este falava ainda quando veio outro e disse. Olha o que este disse: Jó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual
caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Querido, se nós parássemos por aqui, nós iríamos entender, nós iríamos saber que como não teve homem mais rico, também não teve homem mais provado a não ser o Filho de Deus. Como se nós parássemos nesse versículo aqui, no versículo 19, nós iríamos ter na nossa mente uma real certeza e conversar um irmão com o outro. Irmão, olha, eu estou admirado com um homem perder tantas coisas como Jó perdeu. Não iríamos saber do final, porque todos que começam a ouvir uma história, o meio talvez, nós queremos que passe rápido, porque nós queremos saber como é o final. Quando a gente está vendo um filme, nós fazemos várias saídas para tentar descobrir como vai ser o final. Todo tipo de esporte, o bom não é o começo, o que alegra é o final. Porque nem todo final vai trazer alegria. Então, a ansiedade de saber qual vai ser o sentimento nos faz querer saber logo como vai ser o final. Deus começou a boa obra e Ele mostra fidelidade para ir até o final. Deus não para no meio do caminho. Deus não coloca você no deserto, tranca a porta e joga a chave fora. Não, não. O deserto tem um começo, tem um meio e tem um final. A tempestade tem um começo, tem um meio e tem um final. O vento contrário tem um começo, tem um meio, tem um... O sofrimento tem um começo, tem o choro. Todos os sentimentos têm um começo, tem um meio e tem um final. O relacionamento tem um começo, tem um meio e tem um final. Por isso dizemos lá no altar, não é assim? Até que a morte nos separe. E aqui não é diferente. Quando tudo isso aconteceu, o diabo pensou, agora eu quero ver quem é esse camarada. Agora eu vou mostrar para todos os meus diabinhos aqui no inferno quem sou eu e o que eu acabei de fazer na vida desse homem. Olha o homem pecador, diz que ele é reto, diz que ele é temente, diz que ele se desvia do mal, diz que ele é íntegro, diz que nada, eu quero ver quem ele é agora. Ó, vou falar agora para vocês, ó, matei todos os filhos, matei todos os bois, matei todos os camelos, matei todas as jumentas, matei todas as ovelhas, só não matei ele porque Deus não deixou. Mas é bom Deus não deixar mesmo. Eu quero mostrar para vocês aí o que ele vai fazer agora. Qual vai ser a atitude desse carinha aí temente, desse carinha que se desvia do mal. Vamos ouvir o que ele vai dizer para Deus agora. E aí diz a Bíblia no versículo 20, que então Jó se levantou. Olha, quem sabe na primeira notícia, claro, ninguém quer perder 7.000 ovelhas. Quem sabe na primeira notícia Jó já caiu de joelho. Quem sabe na primeira notícia Jó pode ter pensado, eu quero conjecturar aqui que Jó deve ter pensado assim, meu Deus, tu permitiu que morresse os meus 7.000 sacrifícios, os meus 7.000 holocaustos. Eu tinha 7.000 ovelhas para te oferecer. Eu tinha 7.000 noites para te adorar. Eu tinha 7.000 noites para te louvar. Eu tinha 7.000 noites para te agradecer. E Jó, as lágrimas. Por que tu permitiu que morresse primeiro os meus sacrifícios? Por que tu permitiu que morresse os meus sacrifícios, minhas ovelhas, meus camelos? E aí, o diabo, pensando que Jó fosse murmurar, Jó se levantou. E quando Jó se levantou, o diabo deve ter tomado um susto. Porque por 1% do que Jó perdeu, pessoas caem para não se levantar nunca mais. Porque o seu coração estava firmado naquilo que ele tinha. Ele amava a Deus por aquilo que Deus dava. Ele não adorava a Deus por aquilo que Deus era. Ele não tinha compromisso de fugir do caminho do mal. Ele não tinha temor ao Senhor. Ele não tinha nenhuma vontade de servir a Deus naquilo que Deus era na sua vida. Ele não era íntegro. Ele não era reto. Então qualquer coisinha que perde, não quer voltar mais na igreja, não quer adorar mais ao Senhor, não quer buscar mais ao Senhor. E aí o diabo deve ter pensado, por que Jó se levantou? E aí diz a Bíblia, que Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou no meio
meio das cinzas. E aí o diabo deve ter pensado, olha lá, está desesperado, está angustiado, está deprimido. Olha lá como é que ele está destruído. Escute o que ele vai fazer agora, escute o que ele vai fazer. E a Bíblia diz o que ele fez. A Bíblia diz, e adorou ao Senhor. Jó adorou ao Senhor. Queridos, será que dá para você entender que atitude foi essa de Jó? Perdendo tudo que ele perdeu, ele consegue adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, e lá no meio das cinzas, porque foi só o que sobrou para ele, foi as cinzas. Tudo que ele tinha virou cinza. Ei, o que significa cinza? Cinza é o final de alguma coisa. Quando uma fogueira vira cinza, não tem mais nada para queimar. Ou quando uma churrasqueira vira cinza, não tem mais nada para assar. Ei, quando uma vida vira cinza, não tem mais vida, não tem mais olhar, não tem mais sentimento, não tem mais pensamento, não tem mais vontade. Ei, Jó foi lá no meio das cinzas, no meio da onde não tem nada, no meio da onde não se vê mais nada, no meio da onde não se entende nada. Então vamos falar o português claro para você entender. Jó foi lá no meio do nada, daquele que tinha tudo, não tinha mais nada, mas lá no meio do nada, Jó adorou ao Senhor. E diz aqui a Bíblia, no versículo 21, para calar a boca do diabo, diz aqui, ó, e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ei, vamos aqui dar um parêntese. Jó venceu o diabo. Deus venceu com Jó quando o diabo tocou naquilo que Jó tinha. Porque existem 3 bens que Jó possuía e o diabo tocou. Aqui, o diabo tocou em tudo que Jó possuía. Tocou em tudo que Jó tem. Agora, Jó não mais tem. Jó tinha. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Então, a Bíblia vai dizer que houve mais uma reunião, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, com certeza furioso, com certeza revoltado. Foi uma das vezes que o diabo ficou endemoniado, e aí ele veio perante o Senhor. Aí Deus perguntou, de onde você vem? Aí respondeu Satanás de novo, de rodear a terra e passear por ela. Ah, viste meu servo Jó? Vi. Homem, aí Deus deu toda, né? Desvia do mal, tal. Aí o diabo falou assim. Então Satanás respondeu no versículo 4 do capítulo 2. Senhor, agora vamos lá. Pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos seus ossos e na carne. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Na tua face. Aí, diz o Senhor a Satanás, versículo 6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está, ele agora está, já não tem mais nada, agora é só ele. Eis que ele está sobre o seu poder. Ele está sobre o seu poder. Mas aí Deus fala assim, ó, mas poupa-lhe a sua vida. Aí diz assim, ó, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e já feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha como o diabo é sagaz. Quando a Bíblia fala que ele vem, João 10:10, a Bíblia não mente, mas ele veio. E se ele veio, não veio brincar. Ele não veio de peteca, não. Ele não veio brincar, não, ele veio para destruir. Quando Deus permitiu, ele veio direto em Jó. Toma! Feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado ainda, no meio das cinzas, tomou um caco de telha para se raspar. Queridos, que coisa tremenda. Olha aqui, ó. Nós lemos aqui que Jó foi no meio das cinzas. E lá no meio das cinzas, adorou ao Senhor.
E aí quando Jó adora o Senhor, ele move o mundo espiritual. E ele começa a louvar, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aí vem dizendo assim, e contudo Jó não pecou, mas por que Jó não pecou e Deus permitiu o diabo de novo? Jó não pecou. Deus sabia da estrutura de Jó. E aí Jó não pecou, continuou sendo o mesmo Jó, continuou sendo um homem íntegro, continuou sendo um homem reto, continuou sendo um homem que se desviava do mal, continuou sendo um homem que temia Deus. E aí o diabo não brincou, foi lá e pediu de novo. E aí diz a Bíblia que o diabo veio no meio das cinzas ainda. Ele vem e coloca tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, tomou um caco de telha para se raspar. No meio das cinzas, Jó começa a se raspar. As chagas lhe tiravam as peles do corpo. As peles por quê? A pele do braço, as peles da perna, as duas pernas, aonde ele coçava o caco de telha, levava pele e levava carne, porque Jó estava com a sua carne podre. Ele vai dizer em alguns versículos que ele estava apodrecendo. Aonde uma pessoa apodrecendo vai se coçar com caco de telha? E aonde vai se coçar? Como vai ficar essa ferida? Jó, no meio das cinzas, raspando-se com caco de telha. O diabo tirou a sua saúde. Como nós amamos, irmãos. Como nós amamos a nossa saúde. Todas as vezes que oramos, ou quase todas as vezes que oramos, nós sempre lembramos de agradecer a Deus, porque nós temos saúde. Você engravida e a primeira coisa que você pede a Deus, Senhor, que o meu filho, algumas ainda dizem, se for menino ou menina, eu só quero que venha com saúde. Todos os exames que você faz com um único propósito, de descobrir que você não tem nada, que você tem saúde. Se achar alguma coisa que não seja normal, você vai fazer todo o processo de tratamento para recuperar a sua saúde. Paga-se dinheiro, fortunas, para ter planos que cobram uma fortuna, porque o desejo de ter saúde é um dos maiores. Aqui, o diabo toca naquilo que Jó possuía, a sua saúde. Primeiro ele tira o que Jó tinha, agora ele toca naquilo que Jó possuía. A sua saúde era dele, a saúde era dele, era ele. E aí o diabo toca, e a Bíblia diz que Jó no meio das cinzas se coçando com um caco de telha. Nesse momento, creio eu, e se eu estivesse lá junto com o diabo, eu teria o mesmo pensamento. Esse homem agora vai murmurar. Esse homem agora vai blasfemar. Porque o diabo tirou aquilo que lhe restava, a saúde. E aí, talvez no coração de Jó, sem saúde, com caco de telha na mão, ele deve ter pensado, o inimigo tomou o que eu tinha, o inimigo tomou o que eu possuía, só falta agora ele tocar naquilo que eu amo. Diz a Bíblia aqui, no versículo 9, então sua mulher lhe disse. O que sua mulher lhe disse, irmãos? O diabo ali destrói tudo que Jó precisava. Tudo que Jó obtinha. Tudo que Jó cuidava. Tirou todos os seus filhos. Tirou todos os seus bens. E agora afastou aquilo que ele mais amava. A sua mulher. Diante das cinzas. Ao invés dela mergulhar no meio das cinzas. Abraçar o seu esposo. Porque foi ela desfrutava de todos os bens que Jó possuía. Creio eu que ela tinha a melhor casa, as melhores roupas, os melhores filhos, muitos bens, mandava e desmandava em todo mundo que trabalhava para Jó. Mas quando Jó estava lá no meio das cinzas, ela se aproxima dele, sem uma gota de fé mais, sem uma gota de esperança, e passa para Jó aquilo que estava no coração dela. Lembra que eu disse no início? A boca fala o que o coração está cheio. Ela vira para Jó e diz,
Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade a esse teu Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Nesse momento, Satanás com certeza se considerou vencedor, porque Jó não teria normalmente, humanamente falando, estrutura para passar por essa dificuldade. Por essa última dificuldade, Jó não teria estrutura. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 10, do capítulo de número 2, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Eliafaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatira. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe, os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um rasgou seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Quando eu li essa mensagem, irmãos, esses 2 versículos hoje, eu fiquei assim, estarrecido. Eu fiquei pensando, como deve ter sido aquele cenário? Como deve ter sido esse fato? Porque eu me assustei quando eu li. Quando eu vi isso aqui, que eles se levantaram, 3 amigos de Jó. Deus tocou no coração desses 3 amigos. Vai lá chorar com ele. Vai lá ver o que o Jó está atravessando. Vai lá ver quem é o Jó de hoje e quem foi o Jó de antes. E eles levantam e vão. Levantaram eles de longe os olhos. E não reconhecendo Jó. Quem vai reconhecer o Jó, meu irmão? Quem vai reconhecer o Jó que está atravessando aquela situação? E aí, levantando os olhos, não reconheceram. Ergueram a voz e começaram a chorar. Chorar, chorar, chorar. E aí, vai dizer a Bíblia, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Irmãos, agora pasmem e ouvi o que eu vou ler, porque eu nunca tinha ouvido isso de pregador nenhum. Quando eu li isso aqui, eu me assustei e falei, meu Deus, isso aqui é demais. Escute só. Sentaram-se com ele na terra. Na terra? Sentaram com ele no meio da cinza. 7 dias e 7 noites. Sabe o que significa isso? 7 dias, uma semana inteira. Sentado do lado de Jó. Ninguém falava nada. Porque eles sabiam como era grande a dor daquele destruído homem aos olhos deles. 7 dias sentado. Talvez foram 7 dias pensando. Como esse homem chegou até aqui? Talvez fossem 7 dias julgando. E eles pensando ali, que tamanho de pecado pode levar um homem a perder o que esse homem acabou de perder, que nós estamos vendo. Talvez fossem 7 dias pensando, que Deus é esse? Que tamanho de crueldade é essa? Que faz um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, a Ele, e se desvia do mal. O que levou Deus a fazer uma coisa dessas? Como pode isso acontecer com Jó? E aí, eles vão repreender Jó, no capítulo 4, e vão dizer para Jó que aquilo ali só pode ter sido por causa do pecado. Acabou os amigos. Não tiveram um nível de espiritualidade para entender o que Jó estava atravessando. Agora, faço um parênteses aqui e digo para você. Quantas vezes a pessoa ou as pessoas não entendem o que você está atravessando? Quantas vezes no nosso ministério nós passamos situações, claro, nem se comparam com Jó, mas quantas vezes passamos por dificuldades em que você diz, não estou entendendo nada? Quantas vezes fazemos orações e dizemos, Deus, tu não está me ouvindo, porque eu estou orando e não tem resposta nenhuma. Quantas vezes nós não entramos nos cultos e oramos, Senhor,
usa alguém para falar comigo nessa noite. Usa alguém do louvor, usa alguém da pregação, levanta um profeta, me avisa, Deus, o que está acontecendo, me dá um sinal. Eu não preciso que tu me abençoe hoje, não. Me dá só um sinal do que eu estou atravessando. Quantas pessoas galgaram os patamares mais altos, vivendo coisas que nunca conseguiram entender, vivendo coisas que nunca chegaram a um consenso diante de Deus, mas passaram sem atribuir a Deus a falha, sem dizer que Deus era cruel, que Deus era injusto, mas passaram sendo fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor, e aquilo foi passando, foi ficando para trás, e as pessoas foram alcançando as benevolências do Senhor. Olha o que acontece aqui. Jó começou a sofrer no capítulo 2, e ele vai até o 41, sofrendo. Esses 3 amigos que sentaram com Jó, que disseram para ele que só podia ser pecado, Deus toma os 3 e manda os 3 procurarem a Jó e pedir oração a Jó para que Deus perdoasse os 3 por ter julgado Jó como eles julgaram. Claro que o coração de Deus deve ter ficado muito triste, irado, porque eles não deram a Jó aquilo que Jó precisava. Eles deram a Jó mais poder de destruição. Eles deram a Jó mais palavra destrutiva. Outro parêntese. Quando as pessoas, além de não te entender, ainda tem a coragem de falar com você, não tenta não. Porque você não vai conseguir. Não vai lá não. Porque aquilo lá não é para você. Não estuda não, porque você não vai aprender, você não tem juízo, você não tem cabeça para aprender. Quando as pessoas te julgam velho, você não vai conseguir, o tempo já passou, tua idade já passou. Quantas pessoas são usadas para te desestimular? Não é assim que aconteceu na Bíblia, na palavra, cala a boca, ele não te ouve. Não foi assim que aconteceu com Neemias. Desce daí porque vocês não vão conseguir, vocês são fracos. Não é assim que acontece, palavras contrárias. Palavras que não te dão ânimo, palavras que desanimam, que vêm para te desestimular. Mas Deus fala para você nessa noite, o sofrimento tem um começo, tem um meio, tem um final. Quando Deus fala para os 3, vai lá que Jó vai orar por vocês. Deus já estava mudando a situação, mudando o cativeiro de Jó. E aí vamos ver aqui, pular para o capítulo 42. Capítulo 42 de Jó. Eu quero ler só alguns versículos para finalizar. Capítulo 42, diz aqui, a confissão de Jó, diz assim, então respondeu Jó ao Senhor. Olha o que Jó vai dizer para o Senhor, depois dos 40 capítulos de sofrimento. Imagina o diabo pensando, ouvindo isso. Imagina o inimigo ouvindo essas frases da boca de Jó, no meio das cinzas, no meio das chagas, no meio da podridão, sem amigos, sem esposa, sem filho, sem filha, sem nada. Jó vai dizer assim, então respondeu Jó ao Senhor, eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha o que Jó vai dizer, o que ele aprendeu em toda a sua provação. Versículo 5 e versículo 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como disse o meu servo Jó. Então foram Eliafaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenou, e o Senhor aceitou a oração de Jó.
E aí, meu irmão, para finalizar, vem aqui o versículo 10 que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe a ele, em dobro, tudo quanto ele possuíra. E estes vieram a ele, todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante conheciam, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e a consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor. Escute isso. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Keren Apuque. E toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre todos os seus irmãos. Escute uma coisa agora. A primeira se chamava Gemina, a segunda se chamava Késia, e a terceira Keren Apuque. Gemina significa lugares altos. Deus tirou Jó do lugar mais baixo que ele podia estar, que era uma cova cheia de cinza, e colocou Jó num lugar mais alto do que de onde ele tinha saído, porque foi em dobro. Se Jó estava numa altura, Deus colocou ele 2 vezes no lugar mais alto. Por que tu diz isso, pastor? Porque a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. O nome da primeira, Gemina, lugares altos. O nome da outra, Késia, que significa permanecer. Ei, não tem outra palavra senão permanecer. A luta veio, Jó permaneceu fiel. A dificuldade veio, Jó permaneceu temente a Deus. Jó perdeu seus filhos, suas filhas, sua esposa, seu gado, sua ovelha, seu jumento, seu camelo, e continuou fugindo, desviando do caminho do mal. Késia permaneceu, por isso alcançou a vitória. A vitória não é para quem começa, irmão. Quem começar é a nossa obrigação. Pastor, eu já aceitei Jesus, posso voltar para o mundo? Pode, claro que pode. Sem problema, só não vai poder ir para o céu. Porque o próprio Senhor falou o quê? O justo viverá da fé. Mas se ele se recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Ser fiel até quando? É até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Eis que vem sem demora. Guarde o que você tem. Não é verdade? Então, permanecer. O segredo não é como você começa. O segredo é como você termina. O segredo não é quando você dá o primeiro passo. O primeiro passo é levantar a mão. O segundo passo é levantar o pé. Levantar a mão para aceitar e levantar o pé para caminhar. E vai levantando o pé até o último dia. Quando você der o último passo, Jesus te leva. Porque o último passo aqui na terra significa começar o primeiro na glória. Keren Apuque, riquezas escondidas. Ei, o que Jó tinha era humano. O que Jó tinha foi alcançado. Existe uma diferença entre alcançar na terra e conquistar no céu. O que Jó tinha, ele alcançou na terra. O que Jó recebeu, Deus colocou nas mãos dele, veio do céu. Foi Deus quem colocou nas mãos de Jó. Keren Apuque, riquezas escondidas. Talvez Deus tenha fechado uma porta para você, querido. Não murmura, não volte atrás, não desiste, não sai da igreja porque a porta fechou. Não! Por quê, pastor? Porque Deus tem a chave. O homem pode fechar a porta, mas a chave está na mão de Deus. O homem tranca a porta com 7 voltas, Deus desfaz a 7 e abre novamente. E se o homem reclamar, Deus tira o homem da frente. Mas se a porta é sua, você não vai ficar do lado de fora, você vai ficar do lado de dentro. Então creia, não precisa ser como Jó, não. Não precisa ser como Jó, mas tente pelo menos imitá-lo. Perdeu algo? Diga que Deus tem o controle, sabe? Diga que Deus é quem tem a chave. Diga que é Deus quem vai te dar. As perdas não foram criadas para nos afastar de Deus, não. As perdas é para nos aproximar do Senhor. Jesus perdeu a vida para alcançar o quê? A Bíblia diz que Deus lhe deu o quê? Um nome que está acima de todo nome. Um nome para que todo aquele que invoque seja salvo. Ei, um nome que tem poder para curar toda enfermidade, para repreender todos os demônios, para ser adorado por todos os anjos. Ei, nome de Jesus. Então, se você perdeu, fique tranquilo. Faça como Jó, ele me deu, ele tirou. Com tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Porque depois dessa palavra, você precisa louvar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração para louvar a Deus, não pelo que você vai receber, não. Eu queria que você louvasse a Deus nessa noite pelo que você perdeu. Sabe, eu sei que é difícil,
Talvez você pense, pastor, eu preciso remoer essa mensagem alguns meses, alguns anos, para chegar a adorar a Deus pelo que eu perdi. Porque não tem condições, eu não consigo. Feche os seus olhos. Vamos louvar o Senhor. Eu não estou dizendo que você vai conseguir. Eu só queria que você tentasse. Esqueça o que você perdeu e adore ao Senhor. Porque se você perdeu, é porque não era para você. Não era seu, Deus tirou. Ei, não é seu, não te pertencia. Deus tirou porque Ele sabe do que você precisa. Quem sabe Deus não tirou algo que você gostava para te dar algo para você amar. Fica no Senhor, porque em Deus você vai alcançar todas as promessas. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto. Eu quero te agradecer por essa noite. Quero te louvar pela tarde de ontem, pelo livramento que o Senhor me concedeu. Quero te agradecer, Senhor, porque toda a nossa igreja tem experimentado livramentos e tem experimentado sem nem saber que o Senhor tem nos dado. Te louvo e entendo, Senhor, pelo teu Espírito, que o Senhor é muito bom e que cumpriu a tua palavra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal. Eu coloco a tua vida, coloco a tua casa e coloco toda a sua família nas mãos do Senhor nessa noite. Recebe a vitória, recebe a cura, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, a sua casa, a sua vida e a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amado. Deus te abençoe, amada. Em nome de Jesus.